Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre projeto de pesquisa e o trabalho final, porque vi que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de saber o que escrever, o que que vai em cada um, enfim. Vamos explorar um pouquinho isso hoje. Então, gente, eu fiz uns poucos slides porque acho que vai ficar melhor de explicar algumas coisas. Então, normalmente, o que que tem num projeto de pesquisa? Óbvio que isso vai variar, a depender da sua universidade. Inclusive, dentro da própria universidade, tem variações entre departamentos, entre programas, e enfim. Mas, de uma forma bem geral, o que é que costuma ter num projeto de pesquisa? Introdução, qual é o problema de pesquisa, o que é que lhe motivou ali a fazer, qual é a sua pergunta de pesquisa, o que é que você quer responder fazendo essa pesquisa, né, baseado no problema. E o que é que você espera, né? Quais são as suas hipóteses? Você acha que o resultado vai ser esse? Eu acho que o resultado vai ser aquele? O que é que você espera, realmente? Quais vão ser os objetivos? Lembrando, objetivo geral, objetivo específico, objetivos, né, específicos, metodologia, ou seja, como você vai fazer esse seu trabalho? Vai pesquisar onde? De que forma? Vai usar algum questionário? Vai ser um projeto com pessoas, então vai ter que ter aprovação do Conselho de Ética, do Comitê de Ética. Então, tudo tem que vir na metodologia da forma mais assim explícita possível, porque as pessoas têm que entender, não as coisas não podem ficar implícitas, tipo, isso aí a pessoa já sabe. Não, escreve. Deixa bem claro tudo que você vai fazer. Fundamentação teórica também tem que ter, né? Normalmente vem antes da metodologia. Mas você vai pegar assim um embasamento. E, na minha opinião, quando você está fazendo um projeto de pesquisa, talvez essa seja uma parte também muito importante. Todas as partes são, mas como você talvez seja um momento que você está mais lendo sobre o assunto, que você está se apropriando, está entendendo. A fundamentação teórica ela é super importante também para você, para que você consiga se sentir cada vez mais seguro com o tema da sua pesquisa. Então, invista numa boa fundamentação teórica, escreva, leia bastante, porque isso vai facilitar demais a sua vida no futuro, quando você chegar no trabalho final. Então, pode acrescentar resultados esperados. Então, espera-se que com esse trabalho a gente possa perceber alguma coisa. Enfim, não é uma regra também, mas pode ser algo pedido. Cronograma de atividades. Então, o que você planeja fazer em cada uma dessas etapas. Então, a coleta de dados vai ser de janeiro a junho. A análise dos dados vai ser de junho a agosto. Então, tudo isso tem que vir bem descrito, óbvio, com metas possíveis, né? Dentro desse projeto de pesquisa. Também não vai botar um cronograma assim que não faz o menor sentido, porque não dá para fazer aquilo ali que você se propôs a fazer naquele tempo. Então, faz um cronograma viável e que também seja viável com o prazo que você tem. Por exemplo, é um projeto de pesquisa para o mestrado. Você tem 2 anos. Então, você precisa fazer com que tudo caiba dentro desses 2 anos, mas seguindo um cronograma que faz sentido, certo? E, obviamente, referências. Sempre tem que ter referências. Você vai precisar referenciar tudo, assim, desde a introdução até o cronograma, nem tanto, mas, assim, resultados esperados, pode ser que você também referencie alguém. Então, assim, tem que ter. Você não pode, assim, inventar coisas, né? A gente tem que referenciar. Com relação ao trabalho final, algumas coisas vão mudar, né? Então, continua tendo introdução, problema de pesquisa, pergunta de pesquisa, hipóteses, objetivos, metodologia, fundamentação teórica, que mudar a ordem normalmente vem em cima da metodologia. E aí, como já é o final, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Então, você vai apresentar os seus resultados, o que que você encontrou fazendo o seu trabalho, vai discutir aqueles resultados e vai chegar numa conclusão.
lembrando que na conclusão a gente tem que buscar responder a pergunta de pesquisa, né? E a gente tem que ver se bateu as nossas hipóteses ou não. Então, o trabalho ele tem que ter um fechamento. Ah, eu comecei esse trabalho porque eu quero entender isso, isso e isso. Eu quero responder essa pergunta. Então, lá na conclusão, lembre, leia lá de novo a sua pergunta, veja o que você queria descobrir, a sua motivação, reveja os objetivos, você atendeu todos os seus objetivos, e aí tenta descrever isso também na conclusão, deixar bem fechado, assim, bem redondo o seu trabalho, porque às vezes a gente se perde um pouco ali nos resultados da discussão, acha tanta coisa que já, assim, meio que se perde nas informações, mas lembre disso, o seu trabalho ele precisa responder a sua pergunta de pesquisa, que é o inicial, né? Então, na conclusão, você tem que chegar numa conclusão daquela sua pergunta. Foi respondida? Não foi? Por quê? Foi o que eu esperava? Não foi? Por quê? Então, tudo isso tem que ser bem descrito. E as referências, né, que sempre tem que ter. Para deixar um pouco mais claro essa questão do projeto de pesquisa e do trabalho final, no projeto de pesquisa, pense que você tem algumas perguntas para responder. Então, talvez isso lhe ajude na escrita e na criação do seu projeto de pesquisa. Então, você, no seu projeto, você vai ter que responder o que você planeja fazer, como você vai fazer isso que você planeja, o que você espera encontrar, por que isso é importante, por que isso é um problema que precisa ser estudado. Então, você não vai responder essas perguntas de forma direta, né? Tipo, o que você planeja fazer? Eu planejo fazer isso, isso e isso. Não, você vai fazer dentro da estrutura do projeto de pesquisa, mas dentro de toda essa estrutura do projeto você vai responder essas perguntas. Por exemplo, o que você planeja fazer e como você vai fazer? O como é a metodologia. Então, você vai descrever exatamente os detalhes assim de como você vai chegar naquele resultado. O que você espera encontrar? Hipóteses. São as suas hipóteses. O que você imagina que com essa pesquisa você vai encontrar. Por que é importante? É o problema. Então, por que isso é um problema? Qual é a sua pergunta com relação a isso? Entende? Então, existe todo uma motivação aí por trás. Então, essas são algumas perguntas, digamos assim, norteadoras para auxiliar na escrita do projeto de pesquisa. Óbvio que vão existir outras, mas do que eu consegui pensar assim e juntar, acho que seriam essas as principais. E para conseguir responder essas perguntas, você tem que utilizar, lembrando, verbos do futuro, então na metodologia, como você vai fazer? Você não fez. Então você precisa dizer que você vai fazer. Será coletado dessa forma e dessa forma. Para isso será utilizado determinado instrumento de fulaninho de tal. Então tudo isso tem que ser bem descrito. Lembrando de que você ainda não fez. Então tudo no futuro. Por que isso é importante? Porque no trabalho final isso vai mudar. Você já fez. Então, a metodologia ela vai mudar de tom, né? Antes estava no futuro, agora vai estar no passado. Foi feito. Antes era será feito. Ah, você já fez. Então, foi feito tal coisa, tal coisa. Então, lembre disso também. Descrever detalhadamente todo o passo a passo, principalmente na metodologia. E a questão da dedicação na fundamentação teórica é super importante também para que você tenha um embasamento melhor sobre aquele tema, sobre os principais autores, enfim, sobre o tema mesmo, assim, o que está sendo falado sobre aquilo, a opinião de outros autores, enfim. E com relação ao trabalho final, isso já muda um pouco também. Então, você vai responder perguntas, né? Buscar responder perguntas como o que você fez, como você fez, o que você encontrou. Existem trabalhos parecidos com o seu? O que esses trabalhos encontraram? Os resultados desses outros trabalhos foram parecidos? Foram diferentes? Por que isso aconteceu? Foi uma diferença na metodologia? Foi alguma outra coisa que aconteceu? É a diferença na população? Enfim, essa é justamente a parte da discussão, onde você vai discutir o que você achou, vai procurar outros trabalhos que
tenham semelhanças com o seu, para justamente comparar. Ai, fulaninho achou isso que é muito parecido com o que eu achei. Então, isso provavelmente aconteceu por isso e isso, por exemplo. Ou fulaninho achou uma coisa diferente. Por que que foi diferente? Se o objetivo foi o mesmo, né? De forma geral. Então, assim, isso é discutir o trabalho. Isso é ver. Não é só você chegar e jogar os resultados e dizer, eu encontrei isso, pronto. Acabou. Não, você precisa, assim, explicar um pouco mais, discutir aquilo, sabe? Não fica um trabalho completo sem a parte da discussão. A discussão é, se não, também uma das partes mais importantes. É difícil escrever qual é a parte mais importante do trabalho, mas assim, todas as partes são muito importantes. Tem a sua relevância. Buscar responder também qual a conclusão. Você conseguiu responder a pergunta de pesquisa? Então, o que eu já comentei, né? O seu trabalho ele precisa estar bem redondo, assim. Você vai ter uma justificativa para estar fazendo aquilo, você vai ter um problema, uma justificativa, você vai ter uma pergunta de pesquisa, suas hipóteses. Então, lá no final, quando você apresentar os seus resultados e discussão, você não pode simplesmente fechar o trabalho sem buscar, assim, relacionar com seus objetivos e com sua pergunta de pesquisa, com suas hipóteses. Tipo, foi encontrado isso e pronto. Sabe? Tipo, tem que, assim, buscar, ver se está alinhado. Poxa, o meu trabalho realmente, eu me propus a fazer o objetivo, o meu trabalho, ele realmente está respondendo isso? E, assim, às vezes, pode ser que aconteçam mudanças com relação à sua pergunta de pesquisa durante o trabalho. Pode ser que aquela pergunta não seja exatamente o que você queria, porque às vezes a escrita ela é muito delicada. Às vezes a gente pensa que aquela pergunta realmente faz sentido, assim, o que você realmente quer, mas depois de um tempo você lê novamente, eu acho que isso aqui não tá muito certo. E aí tudo bem você também mudar, mas lembre-se de checar esses pontos para ver se o seu trabalho realmente está fazendo sentido. E justamente também com relação às hipóteses. Foi o que você esperava? Eu encontrei um resultado diferente. Tudo bem. Às vezes existe uma insegurança, principalmente quando tem a parte estatística, que é quando o p-valor não é significativo, por exemplo. Então, a gente muitas vezes espera que o p-valor seja significativo, tipo, puxa, é isso, achei. Meu trabalho realmente serviu. Mas não, gente. Quando o P também não é significativo, quando não tem diferença estatística, quando o que você achava que ia dar diferença não deu, isso é um resultado. Isso precisa ser descrito. Mas todo mundo achava que, tipo, eu jurava que o resultado ia ser esse, mas não foi. Por que não foi? Tem que discutir, tem que saber o que foi. Às vezes é um erro na metodologia, às vezes realmente se você quer ver uma associação entre as coisas, não sei, às vezes aquilo realmente não tem nenhuma associação naquela população, enfim. Isso precisa ser discutido. Então, os seus resultados, eles são muito importantes. E você precisa discutir eles, certo? E lembrando de usar verbos também no passado. Então, foi feito. Essa é, diria, a grande diferença quando a gente fala de escrita do trabalho final com o projeto, né? O projeto é algo futuro, que você está projetando fazer. E o trabalho final, você vai apresentar o que você já fez. E acho que é isso o principal sobre a diferença entre projeto final, projeto de pesquisa e trabalho final. Eu pretendo gravar mais alguns vídeos sobre, por exemplo, o que é que escrever, o que é que você escreve na introdução, na metodologia, enfim. Também deixem sugestões se vocês tiverem. Dá um like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal também. E é isso, gente. Até a próxima.